Fala pessoal, beleza? Hoje dia 14 de julho, quarta-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, é importante notar que em relação ao dia de ontem, tá? O que o índice fez? O índice já tinha acionado, tá, esse espelhamento, que a gente consegue notar, inclusive ontem mesmo ele até trocou polaridade com essa região de fundo, né? Então ele acionou essa recuperação em V desse movimento maior, certo? E aí finalizou o dia aqui. E hoje, logo no primeiro candle do dia, o mercado acabou fazendo o quê? Ele acabou rompendo esse topo aqui, caracterizando o quê? Continuidade do movimento. Entretanto, teve uma defesa no intraday. A gente consegue observar aqui fundos maiores, né, que foram ancorados pelas médias em relação aos anteriores. E na sequência, a gente teve de fato a confirmação da continuidade do movimento através desse candle aqui de ignição, que ativou o intraday, né, ativou o espelhamento em V do intraday e a continuidade desse movimento macro. Então aqui a gente tinha duas possibilidades de cenários, né, para alvo. A gente poderia pegar toda essa expansão desse movimento em V macro do dia de ontem e simplesmente projetar para cima, ou a gente poderia trabalhar aqui, né, com o movimento micro do intraday, que basicamente também foi uma recuperação em V, tá? Aqui, e aí a gente iria projetando para cima, beleza? Se a gente pega, pessoal, essa região aqui, ó, beleza? Deixa eu pegar aqui, colocar numa grossura diferente. Se eu copio ela e colo e jogo essa projeção para cima, a gente percebe que o mercado ele gera um alvo exatamente onde o mercado foi ali, tá? E dentro do próprio gráfico do dia, tá? Esse candle aqui foi um candle gatilho, um candle bem interessante, tá? Onde ele gerou, ele acionou uma entrada aqui, tá? Nesse candle aqui. Certo? Porque ele acionou o espelhamento do intraday. Então o intraday, ele também gerou o quê? Ele gerou um range, certo? Uma caixinha, só que no cenário micro. Beleza? Eu vou colocar essa caixinha aqui azul só para vocês entenderem. E se a gente for replicando, então aqui acionaria a entrada, se a gente replicar essa caixinha e vir projetando para cima, percebam o seguinte, ó, aqui seria o primeiro alvo dessa caixinha, aqui seria o segundo alvo dessa caixinha projetada, e aqui seria em confluência com o macro a terceira caixinha projetada, tá? E a gente percebe que o mercado veio exatamente aqui nessa região, tá? Aqui, ó, nessa região, pegou aqui o alvo e virou para baixo. E aí, como ele já estava numa região de alvos de Fibo, né, principalmente das projeções micro em confluência com a região macro, o que o mercado fez? Fez um padrão que a gente conhece, obviamente, né, como uma estrela da tarde. Nesse caso aqui na região de extremidade de topo, é formado por esses três candles. Também pode ser considerado 1, 2, 3 de venda. E aqui é interessante a gente observar esse candle de queda, porque esse candle aqui, ó, um único candle de ignição cobriu 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles anteriores. Então a gente percebe que o mercado foi subindo com dificuldade e caiu, né, com uma força muito grande, ainda mais deixando essa sombra aqui em cima. Então isso indica o quê? Normalmente, né, pelo menos na grande maioria das vezes, indica inversão de fluxo. E não deu outra, tá? O mercado realmente caiu. E aqui, pessoal, eu acho importante comentar, deixa eu até apagar esse cenário aqui das caixinhas, para não confundir aí vocês. Vou apagar aqui também. Mas olha só. O mercado caiu, ancorou na 20 com a VWAP, certo? Pivotou e virou para baixo. Lembra que eu sempre comento com vocês da questão de quando o mercado ele está subindo ou caindo, né? Nesse caso subindo. O mercado corrigiu, ou seja, ele fez uma perna 2. Quando a perna 3, que é o início, né, da perna de ignição novamente, da retomada do movimento primário. Quando a perna 3 ela falha no 61% da perna 2, né, ou seja, o mercado segura aqui no 61, se o mercado perde esse fundo aqui anterior, com o candle de ignição, ele ativa o quê? Uma reversão de movimento. E foi exatamente o que aconteceu. Se a gente pega o Fibonacci aqui, ó, desse fundo com esse topo, onde que o preço parou,
no 61,8, tá? Ele caiu, retraiu exatamente no 61,8 e virou para baixo, beleza? E aqui, nesse candle, ele acionou o gatilho de venda, tá? Onde, se você vendesse aqui nessa região, bastava você pegar esses níveis de Fibo e vir puxando para o pé do pivô. Então aqui seria o primeiro alvo, tá? Como passou do primeiro alvo, você projetaria esse segundo nível para o pé do pivô também, certo? E aqui o mercado veio pegar o 100% desse pivô de baixo, que foi acionado aqui com o candle de ignição, tá? Fora esse candle, a gente percebe que quando esse candle furou o fundo anterior, as médias alinharam, aí o mercado fez um pullback, ancorou na 20, virou para fora da 9 com a 50 que estava passando aqui, né, deixando sombra para cima e mostrando o quê? Continuidade de movimento. O mercado caiu, voltou de novo, ancorou na 20, rejeitou a 50, fechou para fora da 9. Então, esses candles aqui também geraram gatilhos de venda, tá? Esses aqui, ó, esse aqui gerou um gatilho de venda, esse aqui gerou um gatilho de venda e aqui também gerou um gatilho de venda, tá, galera? Então, quem operou com essa visão da inversão do mercado através desse pivô de baixa, com certeza deve ter saído aqui nessa região de fundo do dia. Até porque, além daqui ser o alvo de 100% dessa projeção de Fibo, aqui também era uma região de trava do fundo do dia de ontem. Ó. A gente percebe que o mercado não... os compradores, né, essa região de suporte aqui, foi predominante nessa região de fundo. E de fato os compradores, né, os vendedores empurravam aqui, os compradores defendiam posição. Os vendedores empurravam, os compradores defendiam posição. Vendedores empurravam, compradores defenderam posição. Só que aí a partir daqui o mercado já começou a ficar errático, né? Ele começou a ficar lateral, as médias começaram a ficar desalinhadas, né? O mercado pivotou para cima, pivotou para baixo, pivotou para cima de novo, pivotou para baixo. Então, na minha opinião, as melhores entradas do dia foram através desse candle, né? Na continuidade do movimento, de repente, se você já tivesse na operação e o mercado estruturou a continuidade do movimento, aqui também valeria a pena você ter aumentado posição ou ter entrado para pegar um tiro aqui de mais ou menos uns 200 pontos. Esse candle gatilho foi um candle excelente de venda, esse candle foi um candle excelente de venda e esse candle também foi um candle excelente de venda, tá? Aqui também eu enxergo como uma oportunidade boa, né? O stop barato, minimamente visando aqui essa região de fundo. Então daria uma operação aí de 3-1 de risco-retorno positivo, o que também já seria bom, né? E aí depois disso não consigo enxergar nenhuma oportunidade assim clara, né? Como essas aqui. Então essa foi a minha visão aí do índice no dia de hoje, em relação à continuidade de movimento e à reversão que ele fez, beleza? Já em relação ao dólar aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. O dólar, ele simplesmente caiu reto, né, no começo do dia. Ele chegou a cair aqui basicamente 65 pontos reto. Então, principalmente para quem opera com uma base em médias móveis, deve ter ficado desconfortável pelo fato do mercado nem ter ancorado aqui nas médias, certo? Só que se a gente dá um zoom out, a gente consegue perceber que o mercado ele trabalhou numa angulação, né, ele rompeu, o que basicamente aqui a gente pode considerar o quê? Um pivô de baixa. Né, ó. Aqui a gente tinha o topo de ontem, aqui a gente tinha o fundo de ontem. O que o mercado fez? O mercado caiu, retraiu. Hoje ele acordou em gap de baixa, rompendo esse fundo aqui anterior. Tá? Então isso aqui basicamente a gente pode considerar como se fosse quase um gap de fuga, né? Esse candle aqui, na verdade o segundo candle dos 5 minutos já geraria um candle gatilho de venda. Tá? É algo que gera desconforto porque está longe da 9, né? Mas ele acionou esse pivô de baixa. Então, quem trabalhou nesse cenário, olhando principalmente esse pivô, certo? Que foi acionado através desse topo com esse fundo, veio pegando esses níveis de Fibo e jogando no pé do movimento, para objetivar, obviamente, os alvos. Então, aqui foi o primeiro alvo do dólar, né? Se a pessoa tivesse entrado basicamente aqui, ó, nesse candle, o primeiro alvo do dólar seria de aproximadamente 40 pontos, 41 pontos. E o segundo alvo do dólar, a gente pega esse 50% e puxa no pé do pivô. Aí esse segundo alvo do dólar seria basicamente aqui, tá? Que foi a região de fundo do dia. A gente consegue perceber que esse 100% dessa projeção basicamente ancorou o preço aqui no resto do dia inteiro, né? Então a gente consegue observar aqui, ó, fundo, 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 certo?
e o mercado veio fazendo uma espécie de um triângulo descendente, porque ele travou numa região de fundo e veio fazendo topos cada vez menores, né? Então isso daqui é uma espécie de um triângulo descendente, o mercado está travado no fundo, mas com topos caindo, né? Como o mercado está vindo de cima para baixo, se ele rompe essa região de suporte, o mercado dá continuidade no movimento vigente, beleza? Então, na minha opinião, aí, as melhores entradas do dólar no dia de hoje, né, dentro dessa visão técnica, a gente consegue observar esse primeiro candle aqui, né, que geraria um pouco de desconforto. Opa, deixa eu pegar aqui, ó. Esse candle aqui, certo? Depois, o mercado basicamente ele lateralizou, certo? Ele lateralizou, ancorou. Esse candle aqui geraria um gatilho. Se você colocasse o stop técnico, você não seria estopado. E aqui geraria um outro gatilho na continuidade do movimento. Aqui gerou um gatilho de continuidade, mas obviamente o mercado acabou travando no suporte, né? Se a pessoa ficou segurando e não executou, provavelmente deve ter tomado stop. Aqui foi um gatilho também, mas que não gerou continuidade. E aqui as médias estão extremamente flats, né? Então não tem o que fazer. Média flat significa que o mercado está errático, né? As médias estão em cima uma das outras, né? Então nesse cenário aqui eu prefiro ficar de fora, beleza? Então essa foi a minha visão aí do dia em relação ao dólar também. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e a game porra!